A paz do Senhor, meninas. É um prazer estar aqui com todas vocês. Muito obrigada por estarem participando aqui conosco. Como todas já sabem, nós estamos continuando um aprofundamento, um estudo sobre Eu Sou a Noiva, o preparo para a nossa conferência, né? Então, agora nós vamos estar fazendo uma oração e passando a oportunidade para a irmã Rebeca estar ministrando. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos mais de Ti e menos de nós, Senhor. Nós entregamos, Senhor, esta reunião em Tuas mãos, ó Pai. Venha falar conosco, venha nos constranger, Senhor, a buscar mais de Ti. Venha falar aos nossos corações aquilo que não tem Te agradado, Senhor, para que nós possamos Te agradar cada dia mais, ó Pai. O nosso alvo é o Senhor. Ó Pai, esteja em nossos meios. Vai alcançando o coração de cada mulher aqui presente e alcança a família de cada uma delas também. Alcança a família da irmã Rebeca, família da pastora Grace, de cada uma das mulheres aqui representadas, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos mais de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Irmã Rebeca, pode tirar o seu microfone e tá com a oportunidade, tá bom? Amém. A paz a todas as irmãs, amém. É com muita alegria, né, que eu estou mais uma vez aqui para estar compartilhando com as irmãs aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, né? Tem falado comigo no decorrer dessa semana. Seguindo aqui aquilo que já foi iniciado na semana passada, eu gostaria só de reler de novo o capítulo 16 de Ezequiel. Estaremos aprofundando um pouquinho mais dentro desse capítulo. Eu quero ler a partir do versículo 2 ao 8, vai dizer assim. Vou só relembrar, né? Filho do homem, faz-e conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com uma água para tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, e nem volta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nascestes. E passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Crescestes e te engrandecestes, e alcançastes grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Então estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficastes sendo minha. Amém? Como nós lemos, né, na semana passada, esse mesmo capítulo, aqui ele vai falar, né, Ezequiel vai estar falando a respeito de Jerusalém, mas também vai estar fazendo uma comparação da noiva com o noivo, né? Ele vai estar dizendo aqui que mesmo ela sendo, quando ela nasceu, ela não sendo pura, o Senhor a viu e a viu suja no seu sangue, né? Não tinha sido purificado, mas ele a amou, ele a amou. E esse vai mostrar o amor dele por nós. E eu estava, a pastora Grace, né, falou, vai lá de novo no Ezequiel, e eu vim aqui, né, e orando e buscando, e o Senhor, ele falou, Rebeca, você vai entender melhor se você for lá no livro de Oséias. Então, eu vim aqui para o livro de Oséias, e eu convido vocês para virem junto comigo. E aqui no livro de Oséias, o Senhor vai me falar a respeito de um profeta, o profeta Oséias.
E ele vai dizer no capítulo 1 a respeito de um casamento simbólico entre Oséias e a idolatria e corrupção de Israel, né? Ele vai falar a respeito disso. E ele vai, aqui no versículo 2, ele vai dizer: o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias: vai, toma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá eu me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois os salvarei pelo arco, pois não os salvarei pelo arco, e nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, e nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, a Loruama concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Loamim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, lhes será dito: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Eu vou ler por enquanto até aqui, né? E vou falar um pouquinho a respeito da Gomé. Porque quando eu comecei a pensar a respeito da noiva, eu achei muito interessante o Senhor ele me levar até Oséias, porque durante a semana ele falava assim muito comigo, Oséias, Gomé, e eu falei, eu estava hesitando, porque eu estava querendo ir por uma outra linha de, de pensamentos, mas o Senhor ele me puxava para cá. E na semana passada nós também falamos a respeito de prostituição, né? Nós também falamos a respeito dessas de tudo que acontece, né? Na verdade, no meio do povo de Deus, né? Um povo que se prostitui muito fácil, que vai segundo a outros deuses muito fácil. E ali eu comecei a ver os ingredientes do noivado. Aqui vai falar a respeito de justiça. A justiça porque a justiça e o juízo é um requisito legal, né, para um noivado, ou seja, precisa de ter justiça no requisito legal. Mas a benignidade e a misericórdia é o laço pessoal de afeição, de amor. E a fidelidade, né, a fidelidade é o selo do compromisso. Então, são 3 requisitos que o Senhor me chamava a atenção ao respeito desse casamento entre Oséias e Gomé. E eu quero falar a respeito de noiva, né? Nós estamos falando a respeito de noiva. Eu sou a noiva, nós somos a noiva. E, e é interessante que o Senhor ele faz, ele primeiro vai aqui falar a respeito do noivado, né? Vai lembrar do amor, porque quando a pessoa ela noiva, né? Lógico que tem os casamentos que já são assim arranjados em famílias, mas nos dias de hoje, quando ela noiva com amor, com interesse, com união, assim que nós, né, buscamos o casamento, né? Interesses de amor no noivado, então vai ter essa aliança, né? Então precisa do quê? De ter a lei, que é a parte do juízo, da justiça, que é os trâmites, né? Que é o requisito legal, a parte legal, a benignidade e a misericórdia, que é o laços pessoais, e vai ter a fidelidade, né? Que vai ser um selo desse compromisso. Isso deve fazer a parte de uma união conjugal. E olhando para Gomé, nós podemos ver, aqui não vai relatar, porque eu fui tentar estudar, não vai relatar que Gomé já era prostituta quando ele
quando ele casou com ela, mas vai dizer que ela era alguém que era dada à prostituição, ou seja, ela era alguém que aparentemente era pura, mas desviava-se para a prostituição, ou seja, era uma pessoa, tipo aquela moça que ela é virgem, né? Mas ela flerta. Você está entendendo? Ela é virgem, mas ela flerta. É mais ou menos isso que na minha visão, eu entendi, né? Então, Gomé aqui, quando ele casou e ela teve aquele filho, de repente, ela vai se rebelar. Ela vai se rebelar como uma mulher que quer ter amantes. Ela não vai conseguir ficar somente no amor de Oséias. E ela vai começar a querer outros amantes, outros namorados, outros parceiros, não é? Trazendo assim para o nosso dia de hoje, é a mesma coisa da gente amar a Deus, né? A gente fala que a gente ama a Deus, mas a gente não consegue ter total fidelidade a Ele, compromisso. Não estou dizendo apenas do ato de ir à igreja, porque ir à igreja é o mínimo. Eu digo o ato da gente se desviar por causa de muitas coisas, por causa de um relacionamento afetivo que a gente tem com alguém, por causa de uma amizade, a gente deixa Deus, por causa de um trabalho, a gente deixa Deus, por causa de muitas coisas, a gente vai negando a Deus. Não é só você não ir no culto ou não, porque para mim isso é o mínimo. A gente já começa a negar a Deus muito antes com as nossas atitudes, quando nós não temos mais o prazer, o interesse de ler a palavra dele. Sabe, a pastora até perguntou como é que está sendo Gênesis. Está sendo maravilhoso. Né? Como o Senhor falou, vamos voltar para o início. É muito bom, a gente está aprendendo, eu particularmente estou aprendendo coisas que, como a irmã Bianca colocou, coisas que às vezes a gente não se apercebia, ou talvez a gente ouvia, mas tinha preguiça de ir lá e buscar. Né? Então, assim, quando a gente para e volta, a gente tem uma oportunidade de aprender melhor. Igual quando você ouve uma pregação ao vivo e depois você ouve ela de novo, parece que você vai retendo mais do que você não pegou, não é? E eu vejo aqui com Gomé que ela começou a se interessar por outros, né? Tanto que ele vai dizer assim para os filhos, ó, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer assim: contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. Ou seja, ele estava falando da prostituição, estava sendo declarado aqui o que ela tinha feito, o seu pecado, né? Ele é declarado, ela começou a trazer vergonha. Ela começou a trazer vergonha. E é isso que muitas vezes nós fazemos com as nossas atitudes. Nós começamos a trazer vergonha para o nome de Deus, para o nome do Senhor. Quando muitas vezes nós, com as nossas atitudes, com as os nossos pecados, nós às vezes ainda queremos bater no peito para dizer que somos cristãos. Não somos cristãos. Nós não parecemos com Cristo. Então ali ela não era casada, era uma adúltera. Era uma adúltera. E ele vai falar assim, que ela não compadeça dos seus filhos porque são filhos de prostituição, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus namorados. Ela começou a declarar, eu vou atrás dos meus namorados que me dão meu pão e a minha água, e minha lã e meu linho. Ou seja, ela estava em troca de presentes, de bebidas. E assim era aquela situação. Ali ele estava... Sabe o que eu senti? Eu até mandei no grupo, se as irmãs tiverem oportunidade de ler o último link que eu enviei lá. O missionário está falando assim, só sabe a dor quem sente a dor. Só dá valor a uma Bíblia quem não pode ler. Só dá valor à comida quem passa fome. E às vezes a gente não entende isso, porque a gente nunca viveu isso. O irmão Léo foi lá para a Índia, né? Ele viu a calamidade das pessoas. A gente vê no vídeo, a gente acha, oh meu Deus, mas você tá lá é diferente de você assistir um vídeo.
Porque a palavra tem um ditado que diz o que o olho não vê, o coração não sente. E é verdade, uma coisa é você ver numa câmera, outra coisa é você estar lá. A outra coisa é você sentir a dor. A outra coisa é você ver aquela pessoa. Então, quando Deus falou para Oséias, pega uma mulher prostituta, ele estava querendo dizer, Oséias, você não está entendendo, mas assim é você. Eu sou o Deus. E você é a prostituta. Ele estava querendo mostrar para Oséias que se Oséias quisesse falar para a nação, ele teria que viver. Não sei se vocês estão entendendo. O Senhor estava querendo dizer assim, você vai ter que viver a dor. Você vai ter que se casar com alguém que não te ama. Com alguém que te troca. Com alguém que te deixa por um pão, por uma água, sabe? Porque o povo de Deus, eles começavam a se prostituir com outros deuses, faziam voto, por quê? Por causa que às vezes não tinha água, então eles iam para o Deus da água, o Deus da fertilidade, o Deus disso, o Deus daquilo. E isso entristecia Deus. Porque eles não tinham a fé suficiente para crer que Deus tinha todo o poder de mudar a história deles. E que muitas vezes Deus permitia, que ele vai falar, eu permiti que você andasse no deserto para que você vivesse, tivesse experiência. E aonde a gente não quer, muitas vezes, passar pelo deserto. Mas eu quero te dizer, o melhor lugar para estar é no deserto. Porque no deserto a gente vê a mão de Deus claramente na vida daquele que é fiel a Deus. Porque quem passa pelo deserto com Cristo passa feliz. Porque, olha, eu falo assim, no tempo da pandemia, até falei na igreja, no tempo da pandemia, eu vivi, sabe do quê? Eu vivi da fidelidade de Deus. Mas eu passei deserto. Antes da pandemia, eu passei dificuldades, passei problemas, mas na pandemia eu tive condição. Porque eu pude, na pandemia, ver o zelo, o cuidado de Deus pela minha vida. Sabe, o que eu quero te dizer é que Deus, ele é o que supre as nossas necessidades. E ele estava falando para Oséias, Oséias, casa com ela, que eu quero que você entenda, porque eu quero que quando você falar, você sinta a minha dor. A dor da rejeição, a dor do interesse, sabe? Que é aquela pessoa que só chega perto de você, só te liga quando quer alguma coisa. Quando você vê assim, ixi, já quer alguma coisa. Tem gente que só procura a gente quando quer alguma coisa. Quando precisa de um favor, quando precisa de alguma coisa. Não é capaz de nos dar uma ligação para saber como é que foi o nosso dia. Não é capaz de dizer um bom dia, não é capaz de dizer um nada. Só procura a gente quando está na necessidade. E assim somos nós com Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. Nós só buscamos a Deus na hora que nós estamos precisando de algo. Nós só fomos para o joelho para jejuar, para fazer campanha, quando a gente está precisando de algo. Olha, irmãs, eu vou dar até um testemunho. Eu estou tão feliz, muito feliz. Porque eu fiz 21 dias de jejum, sabe? Por causas impossíveis, não minhas, mas por de algumas pessoas que eu sabia. E eu tô tão... Gente, vocês não sabem como eu tô feliz, porque tem um casal que eu oro por eles há 1 ano, e eles não estavam... Eles estavam até engravidando, mas às vezes perdiam, mas tem muito tempo que estavam tentando engravidar, e não conseguia. E, para a glória de Deus, hoje eles me mandaram a mensagem que estão grávidos. E eu fiquei, assim, tão feliz, porque eu vi, sabe, o que é que quando você busca, quando você chora, quando você clama, aleluia, Deus faz. Porque às vezes você não está pedindo para você isso que Deus quer, que a gente pare de olhar para o nosso umbigo, para a nossa dor, e comece a olhar para a dor do nosso próximo. Sabe, comece a parar sabe, sacrificar pelos nossos, sacrificar pelos aqueles que a gente sabe que não tem, que não pode. Não que a gente tem que anunciar, não é isso, mas é porque é prazer. Sabe, quando a irmã mandou a foto, Deus, eu fiquei tão feliz. Eu comecei a pular aqui em casa, minha irmã estava até aqui, falou, você tá doida? Eu falei, tô feliz, porque a pastora, até uma pastora também, ela não podia engravidar e ela tá grávida. Sabe, ela tá grávida, Deus mostrou, e eu falei, quando Deus me mostra, eu vou pro joelho, eu vou orar, eu vou clamar, porque quando a vitória dos meus irmãos chegar, é a minha vitória. E era o que o Senhor estava querendo dizer, Oséias, você tem que sentir a dor. A irmã Graciete está aí, ela fez a campanha junto comigo.
para a glória de Deus, o Senhor deu essa vitória. E eu continuarei orando, né, para que esse bebê fortaleça, cresça, nasça, porque, gente, olha, filho de promessa, nós temos que orar por ele antes, durante e depois, porque é assim. E Deus estava falando para Oséias, case com Gomer. Só que eu acho tão interessante, porque o Senhor, ele vai prometer algo, ele vai falar assim, Oséias, você vai pagar um alto preço por essa mulher. Sabe, teve um momento ali, está aqui no capítulo 3, se eu não me engano. Ele vai falar aqui para Oséias, no capítulo 3, 1, fala assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias e não te prostituirás, e nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. É como se Deus estivesse falando assim, ó, olha, Oséias, você casou com ela, você viveu com ela, você teve seus 3 filhos que ele declarou aqui com ela, ela escolheu se prostituir, ela foi lá, ela se debandou para o mal, para o pecado, mas eu estou te dizendo agora, você vai voltar lá, e você vai pegar ela, e você vai falar assim para ela, olha, eu vou te comprar novamente, eu vou comprar, agora eu vou te pagar, porque ali vai dizer como se ela tivesse assim, é como se ela tivesse sido abandonada e ela tivesse sido, tipo, não tivesse valor, tinha ido a leilão, ia perder tudo. Então ele falou, vai lá e compra ela. Então ele compra, ele vai falar, e a comprei para mim. Aí, no caso, agora ela vai se tornar como uma escrava dele. Só que ele falou, você não vai ser minha escrava, você vai ser minha mulher e eu vou ser seu marido. O direito legal era dela ser escrava. Não sei se você está entendendo, porque se a gente for trazer para o mundo espiritual, Deus, é forte. Se você for trazer para o mundo espiritual, nós éramos o quê? Escravos. Harabaxu decanta. Mas ele foi lá e pagou o quê? Um alto preço. Ele foi lá e pagou um alto preço. Ele está representando o quê? O que Jesus fez por nós na cruz. O que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele pagou por mim, que não valia nada, uma prostituta, alguém que não tinha valor nenhum. Ele foi lá e pagou. E ele falou assim, mas você não vai ser escrava aqui. Aqui você vai ser minha noiva. Aqui você vai ser minha noiva. Aqui você vai ter valor. Mas eu quero te dizer que eu vou te disciplinar. Eu vou te dizer, porque quando ele diz aqui, você vai ficar muitos dias, né? Você não vai mais se prostituir e não vai ser mais de outro homem, né? Você vai ficar em disciplina. Eu entendo que ele está querendo dizer assim, você vai precisar disciplinar. Você vai precisar reconhecer que você não era nada e eu te resgatei e eu paguei para você esse preço. E aí ele vai falar, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafins. Ou seja, vai ter que sair coisas. Terafins, o que eram os terafins? Eram os ídolos, né? Que eles usavam naquele tempo. Lá em Gênesis também fala a respeito dos ídolos de lá. Vai falar que vai cessar, vai ter um momento que vai cessar. E eu vejo isso agora. Esse momento que nós estamos vivendo agora. É um momento que aqui ele fala, vai ser, porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou sem terafim. Aí depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi o seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Eu trazendo essa palavra para nós hoje, para esse grupo hoje, para nós mulheres, pedras preciosas, hoje, eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, sabe? Essa situação assim que nós estamos vivendo hoje aqui fechada dentro da nossa casa, dentro da nossa tenda, tem nos permitido analisar, não sei você, mas eu tenho me permitido analisar a minha vida espiritual. Porque quantas vezes, irmãs, tinha a oportunidade de eu ir na igreja, e às vezes eu falava, hoje eu não vou, estou cansada. Hoje eu tô, eu cansei, hoje eu não vou não.
Ai, hoje eu tô com uma cólicazinha, não vou. Hoje eu tô com uma dor na minha unha, não vou. E quantos dias que a igreja ficou fechada e às vezes eu chorava, irmãs, aqui na minha casa. Chorava de saudade de ir na igreja. Às vezes até para ver a cara de algumas irmãs que eu não ia com a cara, eu tinha saudade. Eu falava, meu Deus, até, da, até das caras feias de algumas irmãs eu tô com saudade. Mas isso era Deus trabalhando em mim. Porque a gente precisa ser trabalhado. Porque às vezes a gente só acha assim, mas fulano... Mas até a cara feia da irmã a gente sente falta numa hora dessa. O Senhor faz a gente sentir falta. Sabe o que ele quer dizer? Você não nasceu para ficar sozinha. Você não nasceu para ficar só. Você nasceu para congregar. Independente se a sua irmã tem uma cara fechada, se a sua irmã está com problema, se ela chupou limão, você está ali, você tem que dar a mão a ela, você tem que chegar para ela e falar, irmã, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de algum problema? Ou você está passando por algum problema? Você está precisando de alguma ajuda? Porque às vezes a gente só apoia o dedo para julgar. Mas Deus está falando, vai lá, volta. Eu estou te dando a oportunidade de você reconhecer que você muitas vezes deixou de ir por causa sua mesmo. Sua mesmo. Então, hoje eu estou te permitindo ficar sentar para você começar a notar, né? O que era as faltas que você sentiu. A falta de dar um abraço. Quantas vezes a gente está ali na igreja, poxa, é ruim mesmo. A gente vai para o culto, mas é ruim. Tá usando aquela máscara, é ruim. A gente quer louvar, eu não consigo, eu não consigo, porque eu fico sem ar. E a gente começa a falar, Senhor, obrigada. Oh, Deus, me perdoa. Quantas vezes eu estava na igreja, às vezes eu estava pensando nos meus problemas e não adorava o teu nome com todo o meu louvor. E a gente começa a ir anotando, né? A gente começa a ir percebendo detalhes que a gente não percebia. Mais uma coisa, o Senhor me chamou a atenção. Todas essas coisas, o Senhor está sempre anotando. Porque o que Deus falou comigo é assim, Rebeca, eu coloquei Oséias para chamar a atenção do povo, mas eu estou anotando. Eu estou anotando quando a Grace tá ouvindo a palavra e como está indo no coração dela e como ela... Eu achei interessante isso. Eu achei interessante isso. Ele falou assim, eu estou falando, mas está tudo sendo anotado no meu livro. Os olhos do Senhor, eu falei isso, os olhos do Senhor, ele passa sobre a terra, ele vê tudo. E foi isso, pastora Grace, foi isso que o Senhor falou comigo que mais me impactou e me constrangeu. Quando ele disse, eu estou vendo tudo. Porque muitas vezes a gente está lá na casa do Senhor, mas o menos que a gente pensa é no Senhor. A gente olha para tudo à volta. A roupa da irmã, o cabelo da irmã, o pastor falou errado isso, o pastor ele errou naquilo. E a gente não fala com Deus. A gente não agradece por causa do ar que a gente está respirando. A gente não agradece por causa da oportunidade de estar vivo. Foi isso que o Senhor foi me constrangendo, entendeu? Isso que o Senhor foi trazendo a mim. Ele falou, Rebeca, eu vejo tudo. Não adianta você querer maquiar para mim. Eu vejo. E ali, quando o Oséias ele chama a Gomé, ele vai falar aqui, né, de uma restauração, quando ele fala, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão. Temerão, ou seja, essa é uma promessa o quê? De uma restauração. Só que antes disso, sabe, pastora Grace, ele vai falar aqui desse afastamento, desse tempo. Esse afastamento quer dizer o quê? Você está tendo um tempo de estar dentro da tua casa e resolver os teus conflitos. Foi isso que eu senti. Quando eu entrei dentro da minha casa e eu comecei a analisar, o Senhor falou assim, você precisa resolver os seus conflitos. É você que tem problema com o ciclano. É você que tem problema com o betano. Porque se ele tiver... Porque o que a palavra de Deus diz? Se eu for ao altar para ir entregar a minha oferta, e eu lembrar que o meu irmão tem alguma coisa que eu deixo ela lá, nunca nem entrego, vou lá, me reconcilio, não é? E aí sim, depois que eu já tiver reconciliado, eu volto. Então, assim, nesse casamento de Oséias com Gomé, a gente visualiza assim, teve a parte do noivado, né? Que ele vai lembrar do amor aqui, que está até aqui deixa eu colocar aqui no livro de
Jeremias, no capítulo 2, no versículo 2, vai dizer assim, ó, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Ou seja, ele está lembrando a Israel, ao povo dele, quando ele andava atrás do Senhor com amor. Então, primeiro é o noivado, depois é o casamento, né? Ele precisava sustentar a noiva, ele precisava proteger a noiva, que nós lemos lá em Ezequiel 16, né? Quando ele viu a noiva ali, quando ele, na verdade, não era nem a noiva, fala que ela nasceu, quando umbilical, tal, tal, tal. Então, ela estava nua, despida, e ele foi e colocou a proteção. Então, ele vai falar da proteção, né? Do casamento, ele vai proteger o casamento. E aí, aqui em Oséias 1:3, ele vai falar da negligência de Gomé com seus filhos, né? Da negligência de Gomé com seus filhos, e também lá em Ezequiel também vai falar essa parte da omissão, né? Da negligência, que vai dizer aqui, no versículo 20 e 21, vai falar assim, negligência. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas que por mim geraras e sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena uma prostituição? Matastes meu filho e entregaste a elas para fazerem passar pelo fogo. Porque naquela época, além deles sacrificarem, eles queimavam os bebês. Deus está falando aqui, está requerendo isso aqui. Vocês sacrificaram os meus filhos. E como é que hoje eu sacrifico os meus filhos? Quando eu, como mãe, negligencio o ensinamento dele a Deus. Como como mãe, deixo o pecado entrar dentro da minha casa, seja através da internet, seja através de amizades, que eu não estou, né, conhecendo os amigos dos meus filhos, vendo o que eles estão assistindo. E nós negligenciamos os nossos filhos. Nós damos ele, é a mesma coisa da gente estar passando eles no fogo, né? Então, assim, vai falar sobre isso. E o adultério. Então, ele vai também relatar aqui a respeito do adultério, quando ela se desviou. Após o adultério, né, quando Oséias resgatou ela, aí vai ter esse tempo do afastamento. Para quê? Para resolver o conflito. Ou seja, peraí, você me traiu, tal, eu tô te pagando, mas agora a gente vai ficar aqui em casa e a gente vai voltar a se amar. Eu até lembrei de uma história que eu comecei a chorar. Aí eu lembrei de um casal que o homem pediu a mulher para. É uma história, não sei se é real, mas eu li. O homem pediu para se separar. E eu estou lembrando disso porque eu fiquei vendo as fotos do meu casamento, né? Eu fui vendo os convidados, porque eu estava estudando pela noiva e sem querer comecei a ver. E é tão a gente, até lembrei do seu casamento, pastora Grace, que eu fiquei tão pouco, assim, porque a gente vai vendo ali no álbum, os convidados, porque o casamento é toda uma preparação, né? A gente pensa na festa, a gente pensa em quem vai estar, quem vai ser o pastor que vai, né, fazer o casamento, a gente pensa nos convidados, quem serão os padrinhos, e ali tudo aquilo, né, vai fazendo, e eu queria muitos votos, porque eu tinha casado por procuração, então eu não me sentia casada, eu senti assim, que era só não teve nada, entendeu? Só a gente chorou pela aliança, tudo. Então eu queria sentir o casamento, entendeu? E eu orava e o Marcelo falava, eu nunca vou casar na igreja, esquece. Aí eu ficava assim, triste, né? Aí eu comecei a orar e Deus honrou. Graças a Deus abençoou e nós casamos. E ali teve um momento que essa pessoa falou assim para outra, porque para mim o principal do meu casamento foi a hora dos votos. Tá aí a irmã Darliane, eu acho que ela tá aí, não tá? Estava no meu casamento e o Marcelo fala até hoje que a gente só passou por prova financeira porque na hora do voto, na hora de falar que era da pobreza, eu chorei. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, na saúde, na gravado, na pobreza, eu disparei a chorar. E ele fala que eu só passei por prova para provar mesmo que era na pobreza também. Mas amém. E assim, quando eu estava vendo isso, eu lembrei dessa cena e eu comecei a ficar muito sensível desse cara falando para a mulher, olha, não quero mais, a gente vai se separar. E ela falou, não, tudo bem, ok. Não sei se talvez você já ouviu essa história. Aí essa mulher fala assim, não, então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um tempo, mas aí aparece nesse endereço aqui. Aí ela fez tipo a festa. Vocês já viram essa história? Ela fez a festa com
todos os convidados do casamento, com todo mundo que ouviu os votos. E ali aquele homem ficou... Foi tipo contando a história. E aquele homem ficou tão sensibilizado que ele ficou envergonhado. Ele ficou sem palavra. Porque uma coisa é forte, é a nossa palavra. Os votos é a nossa palavra. E eu não sei se vocês já ouviram um filme que... assistindo um filme que eu acho que é Prova de Fogo, que é um rapaz que é bombeiro, que aí ele quer separar. E eu nunca me esqueço daquela parte que o pai fala, né, sobre o casamento, que ele... Nossa, meu... E ele falando, e o rapaz, tipo, com raiva da mãe, mas, na verdade, quem estava lutando pelo casamento era a mãe. Então, assim, é muito interessante o valor do casamento, o valor dos votos, o valor da sua palavra, o valor da palavra que nós damos a Deus. Se eu prometi que eu ia ser fiel a ir até o fim, eu preciso ser fiel a ir até o fim. Se eu prometi a Deus servir a Ele, honrá-lo, eu tenho que servir e honrar a Ele. Se eu prometi a Ele fidelidade, eu tenho que ser fiel. Deslizes, às vezes, a gente tem. Mas uma coisa a gente tem que pedir, o Espírito Santo nos dá sensibilidade para que a gente possa reconhecer a nossa falha. Pecar, irmãs, todas nós pecamos. A palavra de Deus diz que aquele que não peca, que já tá mentindo, então pecou. Porque todos nós pecamos. Ninguém aqui é santo. Senão Deus já tinha nos recolhido para a glória. Né? Nós não iríamos ficar aqui sendo, né, corrompido. Mas, diante de tudo isso, o Senhor foi falando comigo. E eu falei, meu Deus, não estou entendendo. E aí ele me levou aqui no capítulo 6. Ele falou assim, você quer ser uma noiva perfeita? Você quer ser uma noiva que me agrada? Aleluia. Lê aí, irmã Bianca, capítulo 6, versículo 1, o 2 e o 3, por favor. De Oséias. Amém. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva serodia que rega a terra. Oh, aleluia. Está aí a resposta. Vinde, voltemos para o Senhor. Foi Ele que nos despedaçou, foi Ele que permitiu. Mas Ele quer te sarar. Ele quer me sarar. Há remédio para nós. A cura está nele. O segredo está nele. Vinde, voltemos. Né? Techuvá, reconhecimento, arrependimento, que nós possamos voltar, regressar. Tem hora que a gente precisa voltar. Apocalipse está lá dizendo, volta, volta. Para de tentar correr, tu está correndo, mas é para o caminho errado. Volta, volta. Aleluias, vamos voltar, Amanassu e Decano. O Senhor está falando forte comigo assim, volta, volta. Eu sinto ele gritando, vinde, volte, porque eu despedou-se, mas eu quero sarar, eu quero ligar, eu quero curar, eu quero sarar. Daí aqui ele vai falar de 2 dias, no terceiro dia vai ressuscitar, ou seja, ele está falando que a cura vem através de Jesus. Essa cura só vem através de Jesus. Vinde, voltemos para o Senhor Jesus, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai sarar a tua ferida, Ele vai entrar no teu casamento, Ele vai entrar na tua saúde, Ele vai mudar a tua história, só Ele que pode, eu não posso, a pastora Grace não pode, o pastor Paulo não pode, mas Jesus pode. Aleluia, Ele ainda é. Aleluia! Ele é poderoso. Meu filho fala
o tempo todo aqui, mãe, Jesus faz milagre. Jesus é poderoso. Eu falei, faz milagre e é poderoso porque você é um milagre. Irmãs, voltemos ao Senhor. Irmãs, eu sonhei anos a ser mãe. Anos. Mas eu não queria ser mãe. Deus vê tudo. Não era porque eu queria ser mãe. Era porque todo mundo tinha filho. Às vezes você só quer as coisas porque os outros têm. E Deus me fez entender isso. Você quer, Rebeca? Ou é porque fulano e ciclano tem? Você tem a inveja. Porque tem hora, irmão, que a gente tem que reconhecer quem a gente é. Que a gente é fofoqueiro, que a gente é invejoso, que a gente é ciumento, que a gente... Enquanto eu não voltar, enquanto eu não olhar para mim e falar, eu sou isso, eu não vou mudar. Porque como é que eu vou mudar se eu me acho perfeito? E o Senhor está pedindo, Ele está clamando, volta. Volta. Para de se enganar. Para de se prostituir. Para de andar segundo os teus deleites, os teus prazeres. Eu estou fazendo um estudo, irmãs maravilhosas. Eu não compartilho com todas as irmãs, porque eu acho que é muita informação, mas eu sempre tenho mandado para a pastora. Eu tenho aprendido tanto com as mulheres vindo do Gênesis, seguindo. Tem sido um crescimento para a minha vida, para a minha vida. Porque o Senhor, Ele está falando conosco em voltar. Em voltar. E às vezes são as mulheres mais insignificantes que mais nos ensinam. Às vezes são as pessoas que são mais, sabe, que você não enxerga, que você vai olhar lá e você vai falar, meu Deus, tem um porquê de estar aqui. E hoje o Senhor falava comigo a respeito de Azenate. Não sei se você, quem ouviu, já ouviu. Hoje ele falou comigo sobre... Gente, eu chorei. É a mulher de José, não é isso? Eu chorei. Hoje foi sobre a Zenate. Hoje eu falava sobre a Zenate. E eu chorava assim. Eu falei, Jesus, como pôde? Num detalhe, sabe o que eu vi? Eu vi uma mulher que era egípcia, que era sacerdotisa, que adorava outros deuses, que tinha vivido num engano, mas quando ela conheceu um homem temente a um Deus vivo e poderoso, ela não foi mais a mesma mulher, aleluia. Ela começou a ser transformada e Deus usou aquela mulher, sabe? Eu vejo ela sendo um abraço para José na hora que ele viu aqueles irmãos chegando. Meu Deus, oh meu Deus, eu vi aquela mulher porque José podia ser o segundo no Egito, mas José era homem, e quem sabia quem José era Azenate, que estava dentro da casa com ele. E ela era especial aos olhos de Deus, porque Deus a separou, porque José era especial. Sabe? Então, às vezes, são as pessoas menos que você olha assim e fala, não, e é aquela pessoa. Eu quero te dizer, você pode se achar insignificante, mas você tem o seu valor. Deus quer te curar. Jesus quer te sarar. Ele quer fazer algo novo no nosso viver. Ele quer fazer, primeiro, o nosso ministério como mulheres, como noiva de Cristo, como esposa, como mãe, fluir. Porque o pastor Paulo falou, postou lá, né? Mas o culto, na verdade, ele começa quando nós amanhecemos. O culto começa dentro da nossa casa. O culto não é na igreja. O culto começa quando a gente acorda. Vem guerra, vem luta, mas a gente, como mulheres que edifica, a gente vai sabendo dividir, separar as coisas. Eu sei que é muita coisa para nós, é muita coisa, mas nós temos estrutura porque Deus nos deu. Se a gente está passando é porque Ele nos deu estrutura, Ele nos tem ensinado. E o Senhor, Ele não chamou uma noiva preguiçosa, uma noiva mimada, como eu já falei. Ele chamou uma noiva que ela se esforça para levar esse casamento. Ela não vai desistir desse casamento, ela não vai desistir. Embora as lutas, as guerras sejam constantes, ela vai se entregar ao Senhor Jesus e Ele vai adiante dela, porque Ele prometeu ir adiante, consertando todos os caminhos tortos. Então, o que eu deixo para nós nessa noite, eu sei que estou passando aqui da hora, que eu falo muito, mas eu quero deixar para nós nessa noite, irmãs, vamos voltar ao Senhor. Vamos fazer o techuvá, vamos fazer o retorno, vamos voltar. Deus tem coisas grandes e Ele mais uma vez fala, mas para Ele colocar na nossa mão, o eu nosso tem que cair por terra. Nós precisamos nos esvaziar para que o Espírito de Deus ele venha nos encher.
Se eu não me esvaziar, se eu chegar aqui achando que eu sou alguma coisa, não sai nada. Deus sabe como eu cheguei aqui. Hoje eu tive dor de barriga agora. Estava ali nervosa, porque não sou eu que vou falar, mas a gente fica nervoso. A gente fica nervoso, porque eu não sou nada se ele não vier comigo. Eu não tenho o que dizer. Eu vou gaguejar, vai esquecer tudo. Mas uma coisa eu tenho pedido, Senhor, eu quero ser o teu instrumento, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo primeiro. Eu sei que eu vou ser trabalhada primeiro. E ele está falando comigo. Rebeca, eu quero te sarar. Sabe? Eu estou tão feliz porque Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Tem me dado oportunidades, né, de viver um novo de Deus. E eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu e você, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Quantos têm partido? Quantos têm partido? Quantos gostariam de estar na casa de Deus, mas estão enfermos, porque, a gente acha assim, mas está morrendo muito crente, está morrendo muito... Gente, o sol vai nascer para todo mundo, para crente não crente. As coisas vão acontecer para todo mundo, como o Pedro falou lá na igreja. Seria injusto levar só os que não creem em Deus. Pelo contrário, se for para ser justo, é melhor levar os que servem a Deus logo. E dar oportunidade para os que não estão, não é? Para os que não conhecem. Mas o Senhor, ele é justiça, ele é justo. Ele é fiel, ele dá oportunidade. E ele está te dando e a mim também uma oportunidade nessa noite de ouvir essa palavra e de falar, não, Senhor, eu reconheço. Você não tem que falar para a pastora nem para mim. Você tem que falar aí dentro de você, porque está tudo sendo anotado. Não se esqueçam que tudo está sendo anotado. Não importa se o culto é aqui na live ou se o culto é lá na igreja. Tudo está sendo anotado. É um momento de reverência. Deus está vendo como é que você está dentro da sua casa. Eu entendo que às vezes a gente tem filho, eu também tenho, às vezes quando eu estou longe aqui dele, está até dormindo, eu acho ainda, não sei, mas ele é criança, mas a gente tenta se concentrar, mas a gente tem que ensinar, tentar ensinar os nossos filhos. Agora é uma hora sagrada, meu filho. Estou fazendo algo que é sagrado. Eu estou no culto, mesmo online, é um culto. Entendeu? Então, assim, que o Senhor, ele nos ajude a voltar. Voltar, às vezes, não é fácil, como não foi fácil para Noemi voltar. Principalmente porque ela saiu tão cheia e voltou vazia. Mas foi na volta que ela teve sucesso. Foi na volta que ela encontrou um remidor, não somente para ela, como para Ruth. Foi na volta, porque Noemi, ela não entendeu o propósito. O propósito era que ela fosse lá para trazer Ruth. Então, ela não tinha entendido, porque Ruth, que entrou na genealogia de Jesus. Não foi Noemi. Noemi entrou entre aspas. Mas se não fosse Noemi ter ido lá para Moabe, Ruth não teria vindo. Aleluia. Então, eu quero te dizer, todas as coisas, elas vão cooperar. Nós precisamos saber disso. Todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que andam, né, segundo os propósitos do Senhor, que andam segundo os seus decretos. Então, irmãs, vamos voltar. Vamos prosseguir. Não tenha medo de voltar. Não tenha medo, viu, irmã Graciete? É para você. Não tenha medo de voltar. Na volta, essa volta, às vezes... a gente acha que vai voltar, né? Que a irmã Graciete, gente, vai me deixar, tá voltando para Portugal. Mas Deus será com ela, eu creio. Nós não vamos perder o laço, né? Como tem irmãs aqui que eu vi que estão na França, estão na Itália, né? Nós não vamos perder os laços, né? Então, que o Senhor, ele abençoe. Amém, pastora Grace? Essa é a palavra. Pode continuar aí, pode orar por nós, deixar o Senhor te usar, não se preocupe com o horário, ainda temos um tempinho, deixa Deus te usar para finalizar dessa forma. Amém. Eu sinto assim, sabe, que o Senhor, ele fala muito comigo desse retorno, sabe? Ele fala muito comigo dos sentimentos, de uma cura. Nós precisamos curar, porque ser curadas, porque como que eu vou poder curar alguém se eu não estou curada? Como eu posso ministrar sobre a vida de alguém se eu não estou preparada? Então, o Senhor está nos dando uma oportunidade de ser sarada, de ser curada, porque Deus quer que nós formemos discípulos. Você foi chamada para formar discípulo, mas para você formar discípulo, você tem que ser uma discípula. Jesus curou Pedro, quando Jesus ali foi ao encontro dele, falou, Pedro, tu me amas? Jesus estava querendo dizer, Pedro, tu realmente confia em mim? Pedro, realmente você quer se... Jesus, ele é tão maravilhoso, mas que ele se importou com Pedro. E ele se importa com a Rebeca. Ele se importa com a Grace, com a Bianca. Ele se importa com você que está aí.
Ele se importa, ele nos vê, ele te conhece de uma forma assim que nem o seu esposo que dorme com você conhece, nem sua mãe que gerou você no ventre conhece. Ele te sonda. Só ele pode trazer uma alegria verdadeira dentro do seu coração. Só ele pode te trazer a paz. Sabe por que hoje eu sinto liberdade para falar? Porque eu posso falar com propriedade, porque eu já vivi, eu passei. E não tem nada melhor do que você poder falar com propriedade de algo, porque você já esteve lá. A pastora Grace pode falar como é que ela era em Israel, porque ela esteve lá, ela conheceu, ela viu o túmulo vazio lá, né? Você até postou. Então, assim, a gente precisa ter propriedade naquilo que a gente fala. A gente não está aqui somente para ler a Bíblia e falar, não. A gente está aqui para falar assim, olha, irmãs, eu ainda preciso de voltar e mudar muitas coisas, mas Deus já tem feito grandes coisas na minha vida. Eu já tenho passado por muitas coisas e o Senhor já tem restaurado muitas coisas na minha vida. São áreas que às vezes a gente acha que está lá, mas tem muito... Olha, eu estou sentindo de falar, eu vou falar. Tem muitas áreas da nossa vida, da nossa infância, áreas emocionais, que precisam ser saradas para que você possa prosseguir. Tem gente, pastora, que está na live, que o Senhor tá me falando assim, que está presa no passado, está presa em emoções, está presa nos relacionamentos de pai com mãe, de irmãos, se sente desprezada, se sente menosprezada. Mas o Senhor quer dizer, não importa como que eles te trataram, eu te trato diferente, te chamei para ser minha noiva, quero uma aliança contigo, quero fazer algo novo contigo. Talvez tem gente que está aí, o marido trata mal. Mas eu quero te dizer, não importa se o teu marido te despreza, trata mal, né? Nós aprendemos sobre Leia, uma mulher que foi desprezada, ela foi desprezada por Jacó, mas Deus honrou Leia também tremendamente, colocou seus filhos também na linhagem messiânica, numa linhagem, né? Oh, meu Deus, como que Deus faz? Deus... Então, eu quero te dizer, se você se sente pequena, diminuída, não se sinta, porque Deus te vê, Ele te conhece. Senhor, eu quero agora orar por aquelas que não puderam participar da reunião. Sim, Deus. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite, Senhor, agora, Pai. Que o Senhor coloque um desejo, Senhor, de estar próximo, de estar junto, de estar participando. Senhor, de estar, Senhor amado, na presença, de estar em um acordo, estar em ligação, estar no mesmo espírito, Senhor amado, mesmo espírito, estar em concordância, Senhor, com a liderança, com a pastora, com o pastor, Pai. Senhor, abençoa, Pai. Senhor, tua palavra diz que nos últimos dias tu converteria o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Converte os nossos corações, Pai. Que haja, Senhor, essa submissão, que haja, Senhor, esse comprometimento, que haja esse subjugar, Senhor, que haja essa responsabilidade, esse compromisso em nós, Pai. Deus, nos ajuda como mulheres, nos ajuda como lideradas, nos ajuda como servas, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, segundo a tua vontade e dá à pastora Grace, Senhor, uma visão, Pai, porque eu sei que tu dá para o líder a visão ampla, a visão alta, Pai. Aleluia. Então, continua dando para a tua filha, para o pastor Paulo, para esse ministério CBM Londres, para o nosso ministério, Pai, CBM Londres, Pai, que nós venhamos triunfar, mesmo que o inimigo, o inferno tente travar, mas que nós venhamos triunfar, que nós possamos, Senhor, se for necessário, passar sobre as águas, flutuar, fazer, eu não sei, Deus, tu tem poder de fazer um milagre acontecer nas nossas vidas, Pai. Assim eu oro, Senhor, apresento mais uma vez a minha família também, a vida do meu esposo, a vida do meu filho, a vida, Senhor, do meu cachorro, a minha vida, Pai, tudo que eu tenho, eu sou, Pai, eu coloco nas tuas mãos e te peço, Senhor, continua, Senhor, fazendo o teu milagre, Pai, porque eu quero viver cada dia o teu novo, Senhor, na minha vida, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Muito obrigada por esse movimento, Senhor, por essa presença gloriosa a qual nós sentimos. Amém e amém.